nessa manhã eu quero trazer uma palavra sobre fidelidade a Deus. Fidelidade a Deus na nova aliança. Porque há muito mal entendido nessa área. Existem pessoas que não conseguem entender a graça de Deus. Eu entendo, irmãos, que é uma linha tênue. Como é uma linha tênue também a responsabilidade. Eu quero fazer essa comparação, uma linha muito fina entre quando você é criança, né, adolescente, e você se torna um adulto. O pai ou a mãe confia lá a chave da casa à sua mão, se você já é um adolescente. Ó, isso aqui é a chave do portão e a chave da porta da cozinha. Né? Te deu lá a chave, e aí você fica todo bobo. Poxa, eu tenho a chave de casa. Mas isso também traz uma responsabilidade. De repente chega em casa, o pai fala, cadê sua chave? Ih, perdeu a chave na rua. Então, essa é uma linha muito tênue. Quando você passa da idade, né, de adolescente para a idade adulta, são as responsabilidades que você precisa entender. E muitas vezes nesse trânsito aí, de uma coisa para outra, muitas vezes você se vê fazendo coisas de adolescente, mas você já é um adulto, como é que você está fazendo um negócio desse? Né? Ou se você é adolescente, está querendo fazer coisa adulta, mas você ainda não manda em você não, aqui não. Depois, quando você estiver pagando suas contas, tu vai fazer isso. Agora, então tem aquela coisa, e é sempre difícil, leva um tempo até entender essa dinâmica, como funciona. Lei e graça é a mesma coisa. A lei era o tempo da imaturidade ou da infância espiritual, e aí veio a graça, que é o tempo da maturidade espiritual, é a idade adulta. A graça é a idade adulta, né? Então o que acontece? É onde aqueles conceitos que nós aprendemos na infância começam a fazer sentido para nós, e a gente não é simplesmente com medo de uma punição, mas porque agora a gente tem consciência. Quando era criança, não, se eu fizer isso, meu pai vai me pegar. Aí depois que eu cresço, eu falo assim, não vou fazer isso, porque eu sei que isso não é bom para mim. Mudou, não é mais com medo do pai pegar. Veja bem, quando você é criança, sua mãe fala, tem que comer chuchu, tem que comer abóbora, tem que comer quiabo. Aí você fala, eu não gosto de comer isso, eu não quero comer isso. Não, vai comer que é bom para você. Aí você cresce. Não tem mãe em casa, não tem pai te cobrando, não tem nada. Mas você vai no mercado e fala assim, eu vou comprar essa abóbora aqui, porque isso aqui é bom para mim. E você compra, e você começa a comer as coisas. Não porque o seu pai e sua mãe estavam mandando você comer, mas agora você chegou a uma consciência, e você começa a fazer as coisas porque você entende que aquilo é bom para você. Isso é a graça, irmãos. Enquanto a gente é criança, a gente precisa de lei. Não faz isso, não faz aquilo outro, não faz aquilo outro. Quando a gente chega na graça, a gente não precisa mais da lei externa, porque a lei foi posta no coração. Então agora eu faço, não porque tem uma lei que vai me punir, mas porque eu tenho consciência, uma nova consciência do que eu devo fazer. Essa é a realidade. Então, tem muita gente com problema com isso. Porque eles acham que, não, a graça, eu sou adulto e eu posso fazer. É a mesma irresponsabilidade que tem na vida adulta, que muita gente tem, e que faz um monte de bobagem como se fosse um adolescente. Né? E tem coisas que nem adolescente faz e que o cara faz, e você fala assim, meu Deus do céu, como é que esse cara está fazendo isso? Porque ele não entendeu o senso da responsabilidade. E tem gente na graça que quer fazer assim também. Então ele olha para situações, por exemplo, como o dízimo, e vem, porque dentro dele há uma rebeldia, dentro dele ele não quer dar o dinheiro, ele não quer dar, a verdade é essa. Há um espírito de usura, e aí ele fica procurando na Bíblia todo motivo para não dar dinheiro. A verdade é essa. Eu conheço pessoas que nunca tiveram problema de dar o dízimo. Quando era pouquinho, quando era muito, nunca teve problema. Ele chegava, dava o dízimo, chegava, dava oferta, nunca teve problema. Mas tem gente que sempre, por que eu tenho que dar? Eu não estou na graça, eu não tenho que fazer nada. Querido, a graça é muito maior a responsabilidade, porque agora você tem consciência.
Agora você tem consciência. Então hoje nós vamos falar sobre fidelidade. No muito e no pouco. Fidelidade no muito e no pouco. Certo? Lucas 16, versículo 10. Lucas capítulo 16, versículo 10. Olha só o que Jesus diz. Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Bom, isso aqui não é nenhuma profecia, isso aqui não é nenhuma maldição, isso aqui é um fato, ok? Isso é um fato. Jesus simplesmente colocou um fato, olha, quem é fiel no mínimo, vai ser fiel no muito. E quem é injusto ou infiel no mínimo, vai ser injusto e infiel no muito. Fato. Certo? Isso aí não... eu discordo. Não, não é. A pessoa ali, quando tem pouco, ela é fiel. Se ela um dia vier a ter muito, ela vai continuar sendo fiel. Agora, aquele que, quando tem pouco, fala assim, mas não dá nem para tirar para mim, como é que eu vou dar? Eu me lembro uma vez uma pessoa falando isso. Mas se eu não estou conseguindo pagar nem minha conta de luz, eu vou dar o dízimo. O dízimo é questão de fé. Ou você crê que Deus te sustenta, ou você nunca vai tirar nada para Deus, porque você vai sempre alegar que não tem condições. Certo? É questão de fé. É questão de fé. Então, Jesus coloca um fato aqui. A fidelidade, ela é independente da quantidade do que temos. Eu posso ter a quantidade que quiser. Se eu for fiel, eu vou ser fiel. Se eu for infiel, eu vou ser infiel. Então, hoje, se uma pessoa ganha R$500 e ela é fiel, se amanhã ela ganhar R$5.000, ela vai ser fiel. Se amanhã ela ganhar 5 milhões, ela vai ser fiel. Mas agora, uma pessoa que é infiel com R$500 hoje, se amanhã ela ganhar 5 bilhões, ela vai continuar sendo infiel, dizendo que não pode dar. Eu queria até dar, gente, mas olha, está difícil, eu não posso dar. Porque não é a questão do valor, é a questão da fidelidade. Essa é a questão. Olha o versículo 11. Alguém pode pensar assim, né, que, mas por que está falando de dinheiro? Porque a Bíblia fala de dinheiro e Jesus está falando de dinheiro. Olha o versículo 11. Pois se nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? Então Jesus está fazendo uma comparação. Quais são essas riquezas injustas? Não é roubo, não é nada disso não. É o dinheiro que a gente tem. É o ganho normal que a gente ganha. Essas são chamadas de riquezas injustas. Certo? É a riqueza do mundo. É isso que Jesus chama de riquezas injustas. E aí ele fala da verdadeira riqueza. Qual é a verdadeira riqueza? É aquilo de espiritual que nós temos em Cristo. Essa é a verdadeira riqueza, que não é possível ser medida, não é possível ser comprada. O Espírito Santo em nós, a obra de Deus, tudo isso é riqueza. Riquezas que não são possíveis de serem compradas. Então Jesus faz essa comparação entre as riquezas injustas, que é o dinheiro que nós ganhamos normalmente, e a riqueza. E aí ele fala, se você não é fiel nas riquezas injustas, ou seja, no seu ganho aí normal, secular, como é que você vai ser fiel nas coisas de Deus? Eu já vi muita gente que não é fiel nas riquezas injustas, ou seja, no seu próprio dinheiro, mas quer dar a opinião no que diz respeito das verdadeiras riquezas. Ele quer dar opinião na obra de Deus, ele quer, se às vezes se arvora o cara da razão, o cara que tem a palavra final, mas ele não é fiel. Ele não é fiel. Olha o versículo 12 e 13. E se no alheio não fostes fiel, quem vos dará o que é vosso? Nenhum servo pode servir a 2 senhores, porque
Ou há de odiar um e amar o outro, ou se há de achegar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Sabe o que eu vejo aqui? Jesus não condena você ganhar dinheiro. Não. Ele diz que você tem que ser fiel nessas riquezas injustas. Ele não condena você ganhar dinheiro. Ele não condena você ter dinheiro, você ter condições, não. O que ele faz aqui é o seguinte: ele diz que quanto mais eu sou desapegado das riquezas injustas, eu glorifico a Deus. Então pode ter uma pessoa multimilionária, mas que seja totalmente aberto com a obra de Deus. É lógico, ele não vai dar todo o seu dinheiro para todo mundo, porque senão ele deixa de ser multimilionário, mas ele é aberto à obra de Deus, ele tem um coração aberto, ele se doa. Sabe, irmãos, eu quero dar um testemunho só para ilustrar. Muitas vezes, nós, além do dízimo, né, nós ofertamos na igreja. Nós continuamos fazendo isso até hoje. E o nosso dízimo, muitas vezes, ele não é os 10%. Porque a gente dá 100%. 100%. É lógico, a gente precisa comer, precisa viver. Mas tudo que é necessário para a igreja, se a gente tiver, a gente tira do que é nosso, ou do que a gente faria, e a gente coloca do que é nosso. Porque a gente não escolheu dar 10% para o Senhor, a gente escolheu dar tudo para o Senhor. Mas é mais do que dinheiro. Quando eu conheci Simone, ela foi ajudar a minha igreja lá com o conjunto dos adolescentes. Ela tinha 14 anos. E desde aquela época, a gente sempre se doou. Mesmo naquela época a gente não tinha dinheiro nenhum, não ganhava nada, não tinha nada, mas a gente doava toda a nossa vida ajudando a igreja, ensaiando com a igreja, preparando coisa na igreja, fazendo coisa na igreja. Né? Tem gente que pode falar hoje, você faz isso que era pastor. Não, eu faço isso desde os 15 anos, desde quando não era. E nós dedicamos a nossa vida toda ao Senhor, nós entregamos tudo ao Senhor. Por isso que tem gente que olha para a gente agora e fala assim, mas como é que pode ter isso, como é que pode ter aquilo outro? Irmão, eu dei tudo. Eu tenho dado tudo que eu tenho. Eu tenho dado minha vida, a Simone tem dado a vida dela, nós temos dado os nossos filhos, nós temos dado os nossos anos. Os nossos anos, né? Como diz lá a música do Sérgio Lopes, nossos melhores anos. Então, quando a gente começa a falar um assunto desse, ainda mais sendo gravado e indo para a internet, a gente corre o risco de gente falar assim, isso aí quer o dinheiro do... Você não me conhece. Quem fala isso é porque não me conhece. Ele quer dinheiro. Se eu quisesse dinheiro, eu estava fazendo outra coisa, irmãos. Porque existem outras formas de ganhar dinheiro, muito melhor e menos trabalhosas do que acordar de madrugada orando, de preparar e estudo e aquilo outro, e atende gente, né? e visita gente. Tem formas muito mais fáceis de ganhar dinheiro. E eu vou dizer para você, essa forma que as pessoas acham que igreja dá dinheiro, esse é um mito. É como o mito do jogador de futebol. Jogador de futebol tem dinheiro. Você está pensando naqueles lá, né, os cabeção lá que estão lá em cima, mas tem um monte de jogador de futebol aí tentando aí que não tem nem dia da passagem. Então tem muita gente que pensa que a igreja está tudo rica, que é milionário. Você está pensando em 1, 2, 3, você não está pensando em quantas igrejas. Eu já tenho visto tantos pastores que nessa época de pandemia
tem dirigido Uber, irmãos. Está vendendo queijo. Por que isso? Porque eles são gananciosos, querem ficar milionários? Não, não é por isso não. É porque eles precisam comer. Então, antes de alguém falar alguma coisa, irmãos, nós estamos aqui pregando o Evangelho. E o dinheiro, qualquer dinheiro que vem para a igreja, o ensino que a gente faz, é para o crescimento da obra. É para o crescimento da obra. Não é para ficar rico, não, irmãos. Ninguém está visando ficar rico e milionário. Eu vou construir uma mansão lá no alto. Não. Então, quando a gente olha isso aqui, Jesus está dizendo, olha, desapegue. Porque se você for apegado ao dinheiro, na verdade, você está adorando a Mamon. Quem é Mamon? É um demônio que age por trás do dinheiro. Quer dizer que o dinheiro é amaldiçoado? Não. O dinheiro não é amaldiçoado. O problema é que tudo aquilo que a gente idolatra, Satanás arruma um jeito de colocar um demônio por trás. Então, se você idolatrar o dinheiro, porque a avareza é idolatria, a Bíblia fala isso. A avareza, mão de vaca, é idólatra. O que ele está idolatrando? O dinheiro. Então, Satanás bota logo um demônio por trás para ser o Deus do dinheiro. E aí Jesus fala, olha, você não pode servir a dois senhores. Você não tem como você servir a Deus e você ficar servindo a Mamon. Então você precisa ter a real compreensão do dinheiro. Você precisa ter essa real compreensão. Olha o versículo 14. E os fariseus, que eram avarentos, ouvindo todas essas coisas, e zombavam dele. Ouviam todas essas coisas e zombavam dele. É assim mesmo. A internet está cheia de fariseu avarento. Hoje em dia tem crescido muitos fariseus avarentos. O que é o fariseu avarento? Ele fica na igreja falando mal de dízimo, de aquilo e aquilo outro. O fariseu avarento, ele usa o papel higiênico da igreja, ele bebe a água da igreja, ele senta no banco, ele exige as coisas na igreja, mas reclama de dar dinheiro na igreja. Que ele é fariseu e avarento. E aí, sabe o que ele faz? Ele debocha daqueles que são fiéis. Olha lá, tudo bobo, tudo dando dinheiro para o pastor, olha lá. Eu não dou o meu, tudo bobo. Os fariseus faziam a mesma coisa, irmãos. A internet está cheia de fariseu avarento. Cheia. Se alguém está roubando, Deus vai julgar essa pessoa. Tem alguma igreja fazendo isso, aquilo, Deus vai julgar. Se você está num lugar e lá estão roubando, você sabe, a porta está ali, você sai, você não precisa ficar lá. Agora, você não pode negar o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que a obra de Deus é feita pelos filhos de Deus, pelos servos de Deus. Deus prospera os seus servos, abençoa os seus servos, e os seus servos abençoam a obra de Deus. É assim que é feito. Eu vi ao longo desses anos, irmãos, pessoas que não tinham praticamente nada. Eu lembro da época que a igreja tinha, a igreja lá no bairro de São Pedro tinha duas pessoas, eu acho que tinham carro, 2 ou 3 pessoas tinham carro. E não tinha mais nada. E Deus começou a abençoar as pessoas de uma forma que daqui a um tempo a gente começou a ter problema. Era tanta moto, era tanto carro na rua, e começamos a ter problema. E não foi gente rica chegando, não se engane. Foram as pessoas dali que Deus foi abençoando, e eles foram comprando seu carrinho, conseguiram construir sua casa, conseguiram casar, conseguiram isso, aquilo outro, um emprego melhor. Foi ali que aconteceu. A ponto de um dia uma pessoa chegar para mim e falar assim: o que tinha na sua igreja domingo de manhã? Eu falei: escola dominical. Não, tinha alguma coisa lá acontecendo. Mas como assim? Tinha uma montoeira de carro. Ela falou assim: não, é assim mesmo. Por quê? Porque Deus abençoou, irmãos. Então Deus faz isso para quê? Para que a obra dele seja abençoada. Deus aviva a sua obra no decorrer dos anos, e no decorrer dos anos torna ela conhecida, que está escrito lá em Abacuque. Então é isso que Deus faz. Quando nós fechamos o coração e começamos a ouvir essas bobagens da internet, porque dízimo não é da nova aliança, dízimo não é da graça, dízimo é da lei. Irmãos, não existe. Nós temos leis de dízimo, sim, mas Abraão, antes da lei,
ele deu o dízimo. E ele não deu o dízimo por ordem não, irmãos, ele deu o dízimo por revelação. Porque ninguém mandou ele dar o dízimo. Ele se encontrou com Melquisedeque e a Bíblia diz que Abraão deu o dízimo de tudo o que tinha conseguido. Então, como é que ele fez isso? Esse Melquisedeque, que se diz, o significado do nome é Rei de Justiça e Paz, é uma figura do nosso Senhor Jesus Cristo. Abraão teve a revelação de dar o dízimo para ele. Eu creio também que na nova aliança, o dízimo e ofertas que nós damos é por revelação. Se Deus não revelar no teu coração, não, eu não sinto, então não dê. Porque tudo que nós fazemos é pela fé. É tudo pela fé. Não, eu creio, Deus me abençoou, Deus me deu mais do que eu pedi, eu creio, eu tenho que abençoar a obra de Deus, eu tenho que fazer. Se você crê assim, você recebeu a revelação do Espírito. Agora, quem não crê, né, não faça nunca como Ananias e Safira. Vamos lá, porque está todo mundo fazendo. Mas deu muito dinheiro. Não vamos dar isso tudo não. Não precisa dar nada. Só dê aquilo que o Espírito Santo colocar no seu coração. Não faça nada que Deus não disser para você. O versículo 15, olha só. E disse-lhes: vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece os vossos corações, porque o que entre os homens é elevado, perante Deus é abominação. Isso aí Jesus deu um tapa na cara deles mesmo. E essa é a mesma coisa que eu falo, irmãos, para aquelas pessoas que se levantam. Um dia eu preguei aqui alguma coisa, não sei, eu estava falando da oferta, que na hora da oferta, não era nem mensagem não. Aí uma pessoa que eu nem sei quem é, e que se esconde, você sabe disso, né? O cara não bota foto de perfil, ele não bota foto de perfil, ele bota lá um nome esquisito, lá que não é o nome dele, e vai na internet falando mal dos outros, batendo nos outros, xingando os outros. Você fala, mas quem é essa pessoa? Você não sabe, não tem foto, não tem nada, ele não bota a cara. Aí escreveu lá, mentira, isso é mentira, dízimo do Antigo Testamento, aquelas bobagens todas. Irmãos, Jesus diz aqui, olha, versículo 15, vocês se justificam a vocês mesmos diante dos homens, mas Deus conhece o coração de vocês. Deus conhece o coração dessa gente. Qual é a motivação deles mesmos? É como alguém que está numa igreja e aí se aborrece por qualquer coisa e sai da igreja, e aí começa a visitar os irmãos para tentar tirar os irmãos da igreja também. Qual a motivação dessa pessoa? Lá em Provérbios diz que Deus abomina aquele que espalha dissensão entre os irmãos. Deus abomina. Mas Jesus diz, Deus conhece o coração de vocês. Qual é a sua intenção? Eu não dou. Eu não dou. Se fosse você, também não dava não. Qual é a sua intenção? Não, porque a palavra de Deus, a sua intenção é usura, a sua intenção é pão-duragem, é mão de vaca, falando no português claro. Essa é a sua intenção. Não tem nada a ver com a palavra. Na verdade, a pessoa está procurando um pretexto para poder justificar a ela mesma. Jesus fala aqui, agora, por que isso não funciona? Porque Jesus fala o que é elevado. O que é elevado entre os homens? Essas pessoas estimam muito mais o dinheiro do que aquele que dá o dízimo. Jesus fala, para Deus é abominação isso. Para Deus é abominação. Estão achando que estão fazendo muita coisa, para Deus é abominação. Mas, eu dei toda essa introdução, mas isso é só a introdução. Eu dei toda essa introdução para entrar agora no que Jesus falou, e eu quero trazer para vocês. E a gente vai usar o mesmo capítulo de Lucas 16, só que a gente vai voltar para o início do capítulo agora. Pastor, por que o senhor não começou do início e foi descendo? Porque eu queria falar uma coisa aqui, nessa outra ordem aqui. Lucas 16, 1 e 2, diz assim: e dizia também aos seus discípulos: havia um certo homem rico, o qual tinha um mordomo,
E este foi acusado perante ele de dissipar os seus bens. E ele, chamando-o, disse-lhe: que é isto que ouço de ti? Dá contas da tua mordomia, porque já não poderás ser mais meu mordomo. Quero fazer uma pergunta aqui. O que significa dissipar? Está cheio de fumaça, tem que dissipar a fumaça. Espalhar, fazer desaparecer. Esse dissipar me deixa uma dúvida. Ele estava roubando, ou ele só estava sendo descuidado e gastando? Porque tem isso, né? Porque tem um funcionário que rouba e tem um funcionário que esbanja. Por exemplo, você vai limpar um banheiro, você sabe lá a quantidade de cloro, aí o camarada fala assim: mas não é meu mesmo? Taca quando que quer e faz o que quer. Se fosse na casa dele, ele não usaria aquilo tudo, mas como é na casa do patrão, de repente, esse funcionário aqui, ele não estava roubando. O que a história me faz entender que realmente ele não estava roubando, que de repente ele estava sendo descuidado e gastando, é igual carro de empresa, já viu isso? As pessoas entram num carro de empresa e bate em quebra-mola, e passa não sei quanto, não é carro dele. No carro dele ele vai devagarzinho, né? Ele bota uma rodinha, outra rodinha para passar devagarzinho. O carro da empresa ele sai batendo porque é da empresa. Então aqui esse dissipar, não me parece que ele estava roubando, não. Parece só que ele estava sendo descuidado mesmo. Está lá carregando telha. Cuidado que se quebra. Aí, quebrou. Não, mas o patrão vê outra. Quebra uma telha, quebra outra, quebra um tijolo, quebra outro, vai quebrando. Então, veja bem. O patrão ouviu, soube disso. Falou: você não vai ser mais meu mordomo, não. Você é muito desleixado, você está dissipando os meus bens. Ao versículo 3, e o mordomo disse consigo: que farei, pois que meu senhor me tira a mordomia? Cavar não posso, e mendigar tenho vergonha. Então veja bem, se ele estivesse roubando, ele não ia precisar cavar nem mendigar, ele ia ter agora, mas ele não roubou não, ele estava sendo descuidado mesmo. E aí ele falou: para cavar eu não dá, né? Trabalhar na obra não é para mim, e mendigar eu também tenho vergonha. Então, o que eu vou fazer? Eu sei o que hei de fazer, para que quando for desapossado da mordomia, me recebam em suas casas. Esse camarada me faz pensar mesmo, ele não era de trabalho. O dissipar da riqueza do seu patrão era por descuido, ele era descuidado, ele era relaxado. Tanto que ele não queria trabalhar para recuperar. Ele falou: eu preciso que as pessoas me recebam, né? As pessoas que têm, eu vou viver disso agora. Eles vão me receber nas casas deles. Versículo 5. Chamando a si cada um dos devedores do seu senhor, disse ao primeiro: quanto deves ao meu senhor? E ele respondeu: 100 medidas de azeite. E disse-lhe: toma a tua obrigação e, assentando-te, já escreve 50. Eu levei um tempo para entender isso aqui, mas vamos lá. Ele foi lá para o cara que estava devendo lá, o patrão dele. Está devendo quanto? Estou devendo 100. Então toma aqui a tua dívida, tu vai pagar 50. Escreve aqui 50, tu não precisa pagar os 100 não, paga 50. O cara pagou com gosto, né? Aí disse para o outro: e quanto você deve? Aí ele respondeu: 100 alqueires de trigo. Ele disse: toma a tua obrigação aqui, escreve 80. Deu um desconto para o outro também. E aquele ficou bem. O que ele fez? Primeiro, ele fez o que os bancos de crédito geralmente fazem, né? Na hora de cobrar. Eles te dão um desconto, é que eles já receberam algo em troca, então eles te dão um desconto, vão te dar um desconto para você pagar qualquer quantia. Então ele foi lá e conseguiu recuperar parte daquilo que ele tinha dissipado.
Com isso, o que ele conseguiu? Com isso, ele não conseguiu o seu emprego de volta, mas ele conseguiu o quê? Versículo 8. E louvou aquele senhor um injusto mordomo que por haver procedido prudentemente, porque os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. O patrão elogiou o cara porque recuperou parte da sua riqueza, não ficou num prejuízo, vamos dizer assim, e o mordomo, por sua vez, ele conseguiu ficar bem com os credores, ele ganhou amizade com aqueles credores, Então, se ele perde agora o seu cargo de mordomo, ele pode chegar para qualquer um daqueles, olha, eu te ajudei, você conseguiu esse desconto, agora ele pode pedir favores a outras pessoas. Aí Jesus usa essa história para dizer que os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. Esse é um outro fato. E aí ele diz, e eu vos digo, granjeai amigos com as riquezas da injustiça, para que quando estes vos faltarem, vos recebam eles nos tabernáculos eternos. Levei um tempo para entender isso. O que Jesus disse? Da mesma forma, ganhe pessoas para o reino de Deus com as riquezas injustas. Que riquezas injustas? Com o seu dinheiro. A Bíblia diz que aquele que ganha a alma é sábio. Alguém vai falar assim, mas eu não preciso que as pessoas me recebam nos tabernáculos eternos. Irmãos, eu penso que Jesus não colocaria isso aqui à toa. Eu penso que Jesus não falaria isso à toa. Eu penso que Jesus não usaria o capítulo 16 aqui, um texto grande, para falar que nós devemos usar o nosso dinheiro, os nossos recursos, para ganhar pessoas para o reino. Está aqui, granjeai ou ganhai amigos com as riquezas injustas, para que quando esses amigos é para Deus, quando estes vos faltarem, ou quando essas vos faltarem, ou seja, quando as riquezas injustas lhe faltarem, ou seja, você vai morrer, porque você não vai levar nada com você, eles recebam vocês nos tabernáculos eternos. Eu quero dizer o seguinte, na nova aliança, não é 10% mesmo não. É tudo, irmãos. Tudo é para a glória de Deus. Tudo é para a glória de Deus. Você dá os seus 10%, mas com o seu coração te dá tudo. Deus permite você usar os 90% para você, mas você sabe que no seu coração você deu tudo. Você recebeu o seu salário e ela fala assim, eu consagro tudo ao Senhor. Eu vou tirar os 10% aqui que é o dízimo, vou usar o restante, porque o Senhor não me condena de usar o restante, mas eu já entrego tudo nas tuas mãos, não só os 10%. E aí eu falo para você uma coisa, quando você orar, ora consagrando tudo. Tem gente que fala, vou orar, vou levar o dízimo que lá o pastor consagra. Não, consagre você tudo, e tire o seu dízimo e dê o seu dízimo. Chegou, comprou suas compras, consagre suas compras. Senhor, muito obrigado, o Senhor abençoou, consagre as compras, consagre a sua comida, consagre o que entra na sua casa, porque é Deus quem multiplica, é Deus quem aumenta, irmãos. E aí Jesus fala que se a sua fidelidade, ela fica evidente quando você tem pouco, no pouco, isso quer dizer que quando você tiver muito, você vai ser fiel também. Quando você tiver muito, você não vai abandonar a igreja, porque agora a igreja fica para lá, agora eu tenho dinheiro, a igreja fica... Não, você vai continuar firme na obra de Deus. Essa é a grande questão. Eu senti a necessidade de trazer essa palavra nessa manhã, porque, irmãos, tanta gente falando coisa que não deve, e às vezes tem pessoas que ficam com dúvida.
Porque o camarada prepara um vídeo falando, olha, que lá no Antigo Testamento, mentira, não era dinheiro. Na época de Jesus, você tem lá, tinha os cambistas no templo. O cambista era para quê? É para fazer a troca da moeda, do dinheiro comum para o dinheiro do templo. Lógico que tinha dinheiro. As pessoas que tinham que viajar, uma viagem muito grande, eles vendiam o animal e levavam o dinheiro. Então, tudo isso acontecia. Então, hoje, tudo isso porque é avareza, são fariseus avarentos que não querem dar e ficam zombando da igreja. Zombando da igreja. Eu digo para você, você está no lugar certo, você está fazendo a coisa certa, está servindo a Deus. Se você ainda não teve fé para dar o seu dízimo, faça isso pela fé, ore, peça ao Espírito Santo para te dar entendimento e coragem, ouça essa palavra mais uma vez. Às vezes a gente perde, a gente ouve uma vez e depois vai ficar gravado, ouça de novo. Por quê? Porque isso fortalece a gente. Agora eu vou te dizer uma coisa, tem gente que diz assim, eu dei o dízimo, comecei a passar dificuldade. Isso pode acontecer? Pode acontecer. Por que pode acontecer? Pastor, assim ninguém vai querer dar o dízimo. Entenda uma coisa. Irmãos, o que o diabo quer? Que você não acredite. Então é lógico que se você está patrocinando o reino de Deus, a mensagem do Evangelho, você acha que ele não vai se levantar? Ele vai se levantar. Mas tudo isso é para confirmar que você está na posição certa, está na direção certa. Então o diabo às vezes traz um prejuízo, você perdeu um dinheiro, quebrou uma coisa em casa. A gente já cansou de passar por isso, irmãos. Na época que a gente foi construir o templo, que eu dei meu carro, eu dei o carro, fui lá, vendi o carro, peguei o valor e dei o valor do carro. Só que aí eu fiquei a pé, né? Eu precisava de um carro, eu comprei qualquer carro só para não ficar a pé. Irmãos, foi o carro que mais quebrou na minha vida, olha, vivia na oficina. E tinha umas coisas que ele era engraçado, tá? Ele dava o problema, quando eu chegava para na entrada da oficina, ele parava o problema. Aí o mecânico ia, olhava e falava assim, não estou achando, mas estava dando até ali na esquina. Eu falei assim, mas não está dando nada. Aí eu saía, ele começava a dar o problema de novo. Então eu sabia que era algo espiritual. Por quê? Porque eu tinha dado um passo de fé, né? E o diabo estava pelejando. Por quê? Porque representava a salvação de muita gente. Então o que a gente está fazendo aqui hoje? Por que a gente enfrenta tanta dificuldade? Porque não seria mais fácil fluir o dinheiro e comprar e fazer e construir? Não, mas o diabo ele peleja. Para quê? Para que você não consiga, mas você vai conseguir em nome de Jesus. Deus vai te abençoar, não tem problema, perdeu esse, Deus vai dar outro. Não tem problema, quebrou aqui, Deus vai dar um jeito de comprar outro, de fazer outro. Não tem problema, não, vamos dar um jeito, Deus vai dar um jeito. Deus vai dar um jeito. Isso é fé. Então quando você resistir esse mês, resistir o outro mês, daqui a pouco ele vai falar assim, não está funcionando com ele não, vou ter que arrumar outra coisa. Tem que arrumar outra coisa. E Deus é poderoso para fazer cada um dos seus filhos prosperarem em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Eu queria trazer esse ensinamento porque isso já mudou a vida de muita gente. Eu me lembro de pessoas que testemunharam para mim. Pastor, eu não era dizimista, eu passei a dar o dízimo. Aí você fala assim, isso aí não, irmãos, é fé. Eu passei a dar o dízimo. Olha como a coisa mudou. Antes o que eu recebia não dava, agora com menos 10% está dando mais do que dava antes. Então, tudo tem batalha, irmãos. A gente que abençoa os outros aqui, às vezes a gente passa a luta pelo que abriu os olhos dos outros. Eu já orei por gente, veio no gabinete e falou, pastor, eu estou devendo, eu não vou falar nem a quantia para o senhor não se assustar, que eu estou devendo. Falei, não, vamos orar, Deus vai fazer alguma coisa, um milagre. Não passou 2 meses, irmãos, a pessoa falou, pastor, olha, paguei tudo, ainda estou com dinheiro para isso e aquilo outro. Deus fez assim, paguei tudo.
Sobrou até para viajar e tirar férias. Aí eu te falo, né? E na época, irmãos, né? Eu estava numa pindaíba que eu falei, Jesus Cristo, como é que pode, né? A gente ora pelos outros, Deus faz, a gente aqui pedindo, Deus ajuda, Deus ajuda. Irmãos, se eu entrasse na pilha do diabo, eu já tinha desistido há muito tempo, irmãos. Mas eu sei que eu tenho falado aqui e as pessoas têm sido abençoadas. Eu oro, as pessoas são abençoadas. Deus prospera, abre porta, dá emprego, faz. Eu sei que faz. Ah, mas e você? Cadê aquilo? Eu falei, não importa. É isso aí. Deus vai fazer na hora dele. Se ele está me usando para abençoar o outro, é lógico que ele está vendo a minha vida. É lógico que está vendo a minha vida. Eu aqui não tenho que me preocupar. E ele tem sido fiel. Graças a Deus, ele tem sido fiel. Glória a Deus. Então é assim que acontece. Creia. Esquece esse negócio de que não tem, não. Esquece esse povo aí. Vamos para frente que Jesus está abençoando. Jesus está abençoando e vai continuar abençoando. Glória a Deus.